Bom, a gente começa a mostrar a teoria formal do espalhamento, né, que é um dos tópicos mais, que é já de uma mecânica quântica, de uma física quântica mais avançada, em que você tem que compreender como é que é o comportamento do sistema quando uma onda interage com um sistema quântico, né? Um elétron, por exemplo, e uma onda eletromagnética. Então, o que acontece é um processo, né, que já é conhecido classicamente, que é o processo de espalhamento. Mas agora nós vamos ver da ótica da física quântica. Né? E essa é uma abordagem que, embora talvez vocês tenham visto em outros cursos, mas é uma abordagem mais dentro de uma outra um outro escopo, né? Por isso que ele chama a teoria formal do espalhamento. Você pode chegar até em outros em termos semelhantes ali, com outras conclusões, usando outras aproximações, né? Mas aqui a gente vai no quase que ad hoc, né? E a gente vai colocando a partir dos preceitos fundamentais da mecânica quântica, principalmente baseando-se no princípio das figuras, né? As figuras de Heisenberg, as figuras de Schrödinger, né? O pessoal chama de pictures, né? As pictures de Heisenberg, as pictures de Schrödinger, certo? Então, esse esquema aqui mostra justamente o esquema de um sistema que sofre espalhamento. Então, a gente vê que o espalhamento é a onda, uma parte perturbada e uma parte não perturbada e uma parte perturbada, né? Então, aqui a gente vê, aliás, essa é a onda incidente, essa aqui é a onda espalhada, né? Então aqui incidente, essa aqui faz parte da onda incidente e essa parte da função é a parte espalhada. Então a gente vê que o espalhamento vai ser dado por essa função f aqui, certo? Então aqui nós temos que essa função f vai ser o que? A razão do fluxo, né? O fluxo espalhado de átomos por segundo, né? Nesse ângulo sólido de ômega, né? Pelo fluxo da onda plana, também dado, né? Em valores de fluxo. Então aqui a gente tem, né? O d sigma pelo d ômega. Então essa taxa de variação aqui dá uma forma de uma função que descreve como essa onda está sendo espalhada, né? Então aqui obviamente, né, a gente pode encontrar que o fluxo total vai ser a integração desse espalhamento aqui, onde d ômega é o ângulo sólido, né, do espalhamento de acordo com como está a posição do seu detector. Tá? Então isso aqui, ó, na verdade, é uma configuração básica de um sistema espalhador, tá certo? Bom, então então agora a gente vai para a parte das definições, né? Então o que a gente tem aqui? Primeiro, que o sistema, qualquer problema de espalhamento, ele vem da definição de um sistema perturbado, né? Um sistema perturbado. Então aqui eu tenho eu tenho um estado N, tem um Hamiltoniano, né? Aqui o que eu obtenho lá do detector é a energia devido a essa origem, né, do sistema, a mecânica do sistema. O meu detector vai achar o que? A energia que provém desse sistema, né? A gente sabe muito bem lá da mecânica clássica que essa energia carrega identidades que estão, né, são assinaturas desse sistema. A gente então define o Hamiltoniano como a parte não perturbada do
hamiltoniano mais um potencial. Esse potencial é o potencial que vai produzir o espalhamento, tá? Então tá aqui, ó. Aqui o HO é o operador de energia cinética não perturbado, tá certo? E aqui também a gente vai considerar V independente do tempo, tá? Mas o sistema é perturbado? Nós vamos ver como é que a gente vai fazer isso sendo V independente do tempo, tá certo? Aí aqui o Hamiltoniano é o Hamiltoniano de energia cinética, tá? A gente está considerando aqui um sistema simples. Ok. Bom, agora, para que a gente consiga trabalhar, né? Porque a teoria formal do espalhamento é justamente isso, você trabalhar com a evolução temporal desse sistema. Então, como é que a gente faz para tendo uma função, a gente criar ela uma dependência temporal? Então, eu tenho a função no estado estacionário. Se eu operar com, né, ter um operador que mostre como é que essa função vai, né, pode ser caracterizada no tempo, né, ou você deixar ela tempo dependente, né, ela então joga a projeção disso aqui para essa função, tá? Então essa aqui é uma função dependendo do tempo, certo? Então essa aqui é a função de um dependendo do tempo. Eu posso caracterizar ela como o que? Uma função dependente do uma função estacionária, né? Uma função definida, né? Aqui. E para isso, esse operador vai me dar como essa função vai variar no tempo. Ele que vai dar as características de como essa função vai variar no tempo, tá? Então essa é a ideia do operador evolução temporal, tá aqui, ó, né? O operador evolução temporal, tá certo? Então é isso que ele faz, ó, né? Ele vai jogar um estado estacionário, vai projetar ele mostrando como é que ele vai desenvolver no tempo, tá certo? Bom, aí aqui é o básico das convenções de mecânica clássica, né? A gente tem o que aqui, ó? O operador temporal unitário, né? Unitário por quê? Porque o de t d'H, né? Ou na verdade é o d'H de t por u de t. Isso aqui tem que ser igual a 1, né? A gente faz aqui um U-bold. Um U-bold porque o U-bold é o operador unitário, tá? Então, U por U d'H tem que dar 1, tá certo? Então tá aqui, ó. Com essa propriedade, né? Esse operador aqui, o que ele vai fazer quando aplicar numa função, né? Uma função qualquer aqui. Essa aqui não é T0, é T, né? Então, o operador unitário, quando aplicado na função, ele vai mudar a representação desse estado. Então, esse tio aqui é a representação desse estado após a operação do operador temporal, tá? Ou seja, para entender bem isso aqui, nós temos que lembrar das representações de Schrödinger e Heisenberg, né? Das figuras, né? Então, as representações de Schrödinger e Heisenberg, quando a gente fala de Heisenberg, né? Heisenberg significa o seguinte: Heisenberg, a mudança, o Heisenberg, como é uma matemática matricial, ele trabalha mais com os operadores. Então, o que acontece com os operadores na figura de Heisenberg? Esses podem mudar com o tempo, mas os estados não. Na visão de Schrödinger, Schrödinger trabalha com a função de onda. Então, a função de onda, você tem a evolução da função de onda no tempo. Mas os operadores, eu falei o estado aqui, os operadores não mudam. Como Heisenberg é uma representação matricial da mecânica quântica, aqui você tem o que?
você tem apenas o trabalho em cima dos operadores aqui, enquanto na representação, a grosso modo falando, né? Na representação de Schrödinger, este aqui, os estados podem sim mudar no tempo, mas os operadores não. Então, isso é o que acontece quando você usa essa transformação. Você passa, né? Aqui eu mostro como fazer um operador temporal, uma função de onda, perdão, uma função de onda, ela alterar, né? Alterar, quer dizer, ela ficar na representação, como eu estou alterando ela, eu estou na representação na representação de Schrödinger, né? E aqui, como eu estou mudando o operador, eu estou na função de Heisenberg. Então aqui é Schrödinger, né? Schrödinger. E aqui é Heisenberg. Tá? Então aqui Schrödinger e Heisenberg. Ok? Beleza. Tá? Então isso aqui é obviamente já visto em outros cursos de mecânica clássica, né? De mecânica quântica, tá certo? Bom, então vamos ver como é que a gente expressa esse operador unitário, né? O operador unitário tem que manter uma norma, certo? Então a norma dele é o que? Eu tenho que fazer que U d'H de T vezes U de T, isso aqui tem que dar 1. Obviamente, essa expressão para o operador evolução temporal, né? Se eu pegar aqui ESP, né? De menos I, H0T, ESP, né? De I, H0T, H cortado. Isso aqui obviamente vai dar, tá certo? Ok. Bom, então né, como isso aqui tem que ser mantido, né? O operador, o produto dele com seu adjunto vai dar 1, assim como os valores esperados, né, de cada um desses também tem que ser 1. Aqui 1 é um operador e aqui 1 numérico, né? Um valor, tá certo? Então ali nós temos o que? Que o de t, ou seja, o valor esperado para o operador evolução temporal é, né, a exponencial de sobre h cortado e de t, né? Nós tínhamos que u de t era igual a exponencial, né? Tá lá na outra anotação, e sobre h cortado h0 de t, tá? Então nós temos que se você opera h0 em psi, tá? Você vai ter e de psi. Feito? Tá? Então é isso aqui, tá aqui. Tá? Muito bem. Bom, então aquilo que a gente estava falando, né? A representação de Schrödinger, você opera, né? Schrödinger, você opera nas funções, tá? E em Heisenberg, você os estados evoluem no tempo, mas os operadores não. E em Heisenberg, quem muda são os quem muda aqui são os e quem muda aqui vão ser os operadores, tá? Então tá aqui, ó, né? Então um bugzinho aqui no meu PowerPoint. E aí que Heisenberg, quando eu tenho uma representação que eu altero tanto, né? Altero tanto o estado
quanto o operador, essa representação é chamada de representação de Dirac, tá? Então o Dirac também tem uma pictory, né? A pictory de Dirac, que é a forma de você trabalhar com os dois evoluindo temporalmente, tanto o estado quanto o operador. Agora veja bem, isso essa tipo de representação, né, é dada para principalmente para o nosso aspecto da evolução do sistema que está trabalhando no espalhamento, que ali você vai ter o importante é o seguinte: todas essas alterações, né, essa mudança de figura, elas têm que manter esses operadores e essas funções, elas têm que ser invariantes. Essa que é a palavra importante. Elas têm que ser invariantes, tá? Essas transformações. Essas transformações não pode jogar o estado num estado A, num estado B qualquer, que não seja possível você reverter esse sistema, né? Então você tem que ter essa invariância temporal, tá? Isso aí, no tempo e evoluir no tempo e voltar no tempo, esse sistema tem que fazer o mesmo percurso, tá? Bom, então agora a gente tem essa representação, né, que é a figura de Dirac, onde eu tenho que, quando eu coloco o tio, é porque eu operei, né, eu fiz uma operação com o operador de evolução temporal, tá? Então, quando eu faço o U de T, né, em H, né, o T de H, U de T tio, isso aqui é H tio, tá? Aqui é daga, perdão. Então, U de TH, U da HT é H. Agora, se eu fizer assim, U de T em Psi, eu vou ter Psi tio, tá? Então, aqui é para mostrar a representação. Lembrando que isso aqui como eu mudo, isso aqui é Schrödinger, isso aqui é aqui é Heisenberg e aqui é Schrödinger, tá? Heisenberg sempre é a mudança no operador e Schrödinger a mudança na função, tá certo? No estado. Bom, da mesma forma, né? Então, agora aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma expansão dessa função t, né? E aí nós vamos fazer uma expansão em partes, translações sucessivas correspondentes, tá? Isso aqui é uma forma de como a gente vai trabalhar o operador evolução temporal, tá certo? Bom, para manter a norma, é claro que o operador, né, indo no mesmo ponto, ele tem que ser 1, né? Então o que acontece? Eu vou colocar um pequeno deslocamento epsilon aqui, tá? Para epsilon tendendo a 0, e aí eu posso expandir essa função, tá? Estou expandindo, sendo que esse i e ômega, né, é para manter a coerência da função. A função tem que ter uma cara do tipo, vamos dizer assim, o exponencial de menos i por h cortado, né? H. Ele tem que ter uma cara assim, tá? Esse aqui, tá? Tem que ter essa cara, tá certo? Então, por isso que a gente usa esse ômega aqui como essa constante. Isso aqui é entre parênteses, tá, pessoal? Isso aqui é entre parênteses. Ok. Bom, então tá aqui, ó, né? Então a gente pode dizer que T tem que ter essa cara aqui, ó, tá certo? T tem que ter essa cara aqui.
mantém a norma também, porque quando t igual a t0, né, o operador de translação vai manter a norma, certo? E agora nós vamos mudar a representação dele, tá? A representação de interação é a mesma representação de Dirac, tá? Ele chama a representação de interação, tá certo? Então tá aqui, ó, tá? Ok. Bom, o operador unitário o operador unitário de evolução temporal, né? O de t. Esse operador, o operador tem que ter essa propriedade aqui, ó, tá? Tem que ter essa propriedade aqui. Assim como o operador momento, o operador posição, né? O operador unitário, dependendo do tempo, tem que ter essa cara, tá? Ou seja, isso aqui é como se fosse a identidade dessa operação aqui, tá? Aqui. Então vamos ver o que acontece agora quando eu mudo a base para colocar essa representação, tá? A representação de Heisenberg, né? Heisenberg, tá certo? Então agora eu vou fazer essa operação utilizando essa identidade aqui, tá? Vamos lá. Aqui. Então vai ficar assim, ó. IH dt de L tilde T, né? Isso aqui é o que? Né? Vamos ver se isso bate, né? O que a gente fez para que chegasse nisso? A gente pegou L de T, ó, né? L de T, passou o IH para o outro lado. Então quando eu passo o H, ele passa dividindo e o I passa mudando o sinal, tá vendo? Tá? Isso aqui, obviamente, foi feita a distributiva, tá certo? Mas veja que L, aqui o L eu apliquei o seguinte, ó, D dt, tá? De que? De U de T, L, né? De T, U d'H de T, tá? Aí você aplica a distributiva, aqui um, aqui outro, tá? Então isso aqui, quando aplica a distributiva, é a derivada do primeiro, né? Mais os dois produtos mantém, né? Depois o primeiro pela derivada do segundo, depois o segundo, depois a derivada terceira. Aqui eu só troquei aqui, né? Operando primeiro nos U's e depois deixei o L aqui à parte, né? Bom, quando faz isso, e aí você agrega aqui os fatores comuns, isso aqui seria a mesma... Ah, tá. O H0 aqui vai aparecer por quê? Porque quando eu derivo, né, du dt, mostrando que du dt tinha aquela cara, né? Du de t dt tinha aquela cara que era né? Exponencial, tinha um IH cortado aqui, era exponencial, né? De H0, né? A exponencial de H0, tá certo? Como a gente já tinha visto aqui no anterior, ó. Deixa eu pegar aqui, né? A cara dele era esse aqui, U de TH0, né? Era U de TH0. Então, vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui, esse aqui não. Olha lá, nós vimos aqui, ó. É o IH cortado, é o de TH0, tá? Nós não escolhemos isso convenientemente não, pessoal. Isso aqui, obviamente, tem, né, o de TH0. Tem sentido físico, né? Não é nada demais. Então, a gente agora substitui as derivadas, tá? Então aqui está a substituição das derivadas, tá vendo aqui? Aqui também, ó, né? E aí a gente pode fazer, né? Se eu tenho aqui H0L
Aqui eu tenho LH0, tenho o sinal de menos, isso aqui dá um comutador, né? E aqui tem o sinal de menos, então aqui fica L de T, H0. Mas olha que coisa importante, é til aqui. É til porque o, 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 o H0 ele sai fora aqui, então fica H0, né? L til de T, e aqui fica o H também sai fora, fica porque não opera, né? Não opera, então ele vai para fora, então fica H0, né? L til de T, tá? Aí ele aqui sai para cá, tá? Ele sai para cá, então fica L0, H0, tá? Ele não, ele comuta com o DAGA, tá? Ele comuta com o DAGA. E aqui é a mesma coisa, ele comuta com o e com o DAGA, tá certo? Então aqui ele sai. Isso aqui então forma isso aqui então vai formar o comutador que está aqui em cima, tá certo? E aí sobra esse termo aqui, ó. Sobra esse termo aqui, ó. O que a gente ainda não mexeu, tá vendo aqui, ó, né? Então aqui dá U de T, D e D, esses U de T, eles entram aqui para dentro, tá? Eles são invariantes a derivada temporal, embora tá aqui a função de T aqui, mas é até estranho, mas eles são invariantes à derivação de T. Aqui o U de T é só para dizer que é o operador unitário temporal, tá, pessoal? Então, isso aqui então, né, nós temos então essa equação, tá? Essa equação aqui para um operador L qualquer, tá? Um operador L qualquer, a evolução dele no tempo vai ser definida a gente já encontrou isso nas equações de movimento de várias funções durante os cursos de mecânica quântica, né? Muito bem. Então aqui, ó, então o que acontece? Esse operador transforma um estado qualquer, né? Também da mesma forma, tá vendo? Então, como eu falei, a evolução temporal de um operador depende só da operação desse operador unitário da evolução temporal em cima de uma função estacionária, né? A função do tempo, tá? Estacionária não, do tempo, não tem nada aqui, tá? Só para você jogar isso para a representação de Schrödinger, tá? Então aqui é a representação de Schrödinger. Ok. Então aqui você tem, né? Aqui você coloca o operador evolução temporal, tá? Isso aqui é o operador unitário, este aqui é o operador evolução temporal, tá? Na representação de Heisenberg. Por isso que aqui é chamado de representação de Dirichlet. Você entra com o operador de evolução, um operador na representação de Heisenberg e uma função na representação de Schrödinger, tá? Então aqui é Heisenberg, Schrödinger. Então isso aqui é a representação de Dirac, tá? Certo? É a representação de Dirac. Muito bem. Ou como a gente falou aqui atrás, né? A representação de interação, certo? Muito bem. Como aqui eu consigo trabalhar com isso aqui? Eu coloco aqui duas completezas, né? Coloco duas completezas aqui e a somatória em cima do K e S. O K e o S, particularmente, vão ser os estados iniciais e finais do sistema, né? K é o final, né? E S é o inicial do sistema, tá? Então, vamos definir isso aqui daqui para frente. Muito bem.
Bom, agora nós definimos também, né? Definimos o operador evolução temporal, né? É, nós vimos isso aqui para trás, né? Nós colocamos um pequeno termo, nós definimos isso aqui, deixa eu ver aqui, ó, né? Então nós definimos isso para ele manter a norma. Nós vamos ver que isso aqui é verdade mesmo, um pouquinho para frente. Então olha só, a derivada de t-til, né, do operador evolução temporal na representação de, de Heisenberg é o limite para quando t tendendo, epsilon tendendo a zero, né, que essa aqui é a definição de derivada, tá? Aí vamos lá. Como é t0, né? Se eu quiser fazer um pequeno deslocamento, né? Eu faço o que? Eu coloco, eu passo isso para t, né? E multiplico por um deslocamento seguinte. Nós vimos lá para trás. Vamos lá, como é que é? Tá aqui, né? Então tá aqui, como vocês podem ver, né? Então as operações sucessivas de translação, as operações sucessivas de translação, mas no tempo, né? A evolução temporal, que a gente define como translações no tempo, você pode fazer pela sequência de produtos. Então aqui tudo bem, né? Agora, então eu posso, isso aqui então pode ser feito assim, né? E aqui agora eu vou pegar o fator comum, tá vendo aqui? Tirei, né? Pus em evidência, tá aqui, tá? Muito bem, vamos acompanhar aqui que ele tem que ser bem devagar. Então, aqui, ó. Então, aplicando agora, como é t-til, eu vou aplicar a transformação unitária, né? Eu vou fazer uma operação, né? Isso aqui é a representação. Isso aqui é a representação de Heisenberg, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora esse que nós definimos lá atrás, né? Mostramos que é verdade, tá vendo? Né? Mostramos que é verdade. A derivada de tio está definida aqui, tá? Essa aqui é a definição do operador evolução temporal que nós fizemos aqui, ó. Vamos lá. Está para vamos ver aqui. Então tá aqui, né? Temos essa expressão aqui. Vamos achar. Tá, então tá aqui, tá? O meu ômega ali, né? Vocês lembram que o ômega foi definido como sendo I sobre H cortado H, tá? Então tá aqui. Essa definição que nós fizemos lá, que T de T mais epsilon, vírgula T0 era igual a 1 menos I sobre H cortado, né? Aliás, aqui, né? Era epsilon e ômega e mais os termos de alta ordem, tá? Então tá aqui. Muito bem, então agora a gente vai fazer as devidas operações que tem que ser feitas. Então o de T opera aqui dentro, né? E isso aqui estende para o que está definido aqui. Olha, nota que quando eu vou operar, eu tenho que jogar esse aqui também lá dentro. Então, essas duas operações aqui em cima do 1 deu essa aqui. E essas duas operações em cima dessa parte aqui deu essa aqui, tá? Então aqui eu tenho esse epsilonzinho aqui que não deixa a norma, né, vingar, né? Que não tem como escrever um aqui, certo? Então vamos trabalhar nisso. Então
Agora, com essa definição aqui, né, eu vou jogar, né, olha lá, vou definir o t-til, né, volto para essa expressão aqui, eu vou ter a derivada de tt0 é limite de toda aquela expressãozinha que nós fizemos aqui, ó, do t-til, de t de epsilon, tá aqui, ó, tá? Então, ele tá aqui, perfeito? Isso aqui vai dar, nossa, agora nós temos que pegar toda essa expressão aqui, o aquele 1 manteve, né? Toda aquela expressão e trabalhar. Vamos lá. Limite para epsilon tendendo a zero. Tá? Então, o epsilon tendendo a zero, isso aqui dá 1, né? Isso aqui dá 1. Opa. Isso aqui vai dar 1. Tá? E agora aqui, como tem o H, né? Isso aqui então reduz ao H, né? Reduz ao A, tudo bem. Então aqui virou 1 e aqui tem 1. Esse aqui ainda mantive aqui, tá? Não trabalhei com ele, vou trabalhar agora. Esses vão cortar aqui. Aí cortou, pá, pá. Agora fica menos IH cortado. O de T, esse cortou com esse, tá? Então a derivada do t-til deu todo esse trabalho aqui. Vamos ver o que vai ser isso aqui lá para frente, tá? Ó, então nós estamos chamando o de t h, opa, nós estamos chamando o U de T H, U de T d'H igual a V-til. Por que não H-til? Porque V de til, nós estamos dizendo que V de til é igual a H de til. Tá? Vamos ver isso lá para frente. Então, tá aqui. Acho que nós falamos isso antes, né? Vamos ver. Falamos aqui, tá? H de til é V de til na representação de Dirac. Porque o H0, ele é igual, né? A gente fez que H é igual a H0 mais V, tá certo? Nós falamos que H0 é igual a H0 é igual a H na representação de Heisenberg, né? Porque o operador não muda, né? O operador não muda, é Heisenberg. Perdão, é Schrödinger, porque o operador não muda, tá? E H0 é igual a zero na representação de Heisenberg, tá? O H0 é nulo na representação de Heisenberg. Então, na representação de interação, né, de Dirac, o que nós vamos ter aqui? O H de til vai ser igual ao V de til, tá? Que aí está mudando tanto o operador quanto o estado, tá? Muito bem, então continuando, né? Fizemos aqui a derivação e isso aqui resultou em cadê? Isso aqui resultou nessa expressão aqui, tá? Tá aqui. Então a derivada do operador
evolução temporal é Vtil, né? Vtil T e T0. Isso aqui agora, quando a gente for trabalhar, né? Nós vamos fazer a integração, integramos os lados, tá? Isso aqui vai dar em T0 a T, então vou ter T menos T0 menos T tilde T0 T0, tá? Eu mudo o telinha aqui, tá vendo? O telinha é minha variável de integração. Isso aqui então vai ser igual a essa integral. Então eu tenho que T0 por definição é 1. Nós mostramos isso, né? É 1. Porque se aqui são iguais, né? T, T também dá 1. E aí eu passo esse 1 para lá, fica 1 menos IH cortado, Vtil de T, dt. Aí eu não preciso pôr esse linha mais, porque eu não tenho mais outros T's aqui na jogada, né? Só tenho esse aqui. E aí fica mais simples. Ah, claro que tem aqui o limite de integração, mas só por uma questão de simplicidade. Tá? Agora eu vou aplicar K e S, né? Eu vou aplicar os estados iniciais e finais nessa solução. Aqui era, né? Era claro que foi K no número 1, né? Não no operador 1. S, isso aqui dá 1 de KS, certo? Porque vai fazer distributiva, certo? Se vocês quisessem fazer lá, vocês poderiam ter feito toda aquela função lá e mostrado isso, tá? A função anterior aqui, ó, vou colocar sanduíche aqui, ó, pegasse aqui, ó, fizesse K e aqui S, aí aqui ia ficar tudo isso aqui, ó, K e S. Tá? Então aí quando você desmembra e faz a distributiva, você tem isso aqui. Olha, nós colocamos mais uma completeza aqui, ó, N, tá certo? Tá? A gente vai mostrar que é importante colocar essa completeza para saber o degrau, né, de cada nível, né, de cada nível desse estado S aqui, tá? Então eu tenho um conjunto, né, expandido dessa função S aqui, tá certo? Então o que vai ser? Eu tenho que Vtil, né? Vtil em N vai ser igual a função Vtil é exponencial de I sobre H cortado, né? E de N, tá? E de N de T, certo? E H cortado E de N de T. Assim como o contrário, né? O contrário é K de Vtil, né? K de Vtil vai ser exponencial de I sobre H cortado e N de K de T. Então, por isso que resulta nesse valor aqui, esse sanduíche aqui. Tá? E perceba também que o Vtil né? Aqui é V exponencial, né? Ao contrário, a gente sempre tem que manter essa ordem, né? A ordem dos produtos. Aqui é esse aqui, né? V, tá? Muito bem. Ok. E aqui ainda sobra o N, tá? Manter o estado. Ok. Então aqui você vai ter que todas essa operação aqui, né? Vai resultar nessa nova matriz aqui, nessa matriz, certo? Ou seja, quando a gente olha agora aqui, ó, né? A gente vai poder comparar aqui que como Ttil
era de T0, era isso aqui. Fazendo a comparação, né, a gente encontra que essa matriz é igual, isso aqui é um delta de KS, tá aqui, né? E isso aqui nós achamos o resultado, e essa exponencial está representada aqui, mas nota que o ômega vai ser quem, né? Olha o ômega aqui, o ômega de Kn, tá? Esse ômega de Kn o T-til continua aqui, ó, né? Essa parte que reproduziu aqui. Nota que o ômega n aqui, ó, nós vamos ter ele aqui, ó. O ômega n é este aqui, ó. Tá? Né? Agora, claro, tem um H cortado aqui. Nós fizemos essa parte aqui, tá? E o delta tá aqui explícito. Muito bem. Então, agora nós vamos tentar definir a matriz de espalhamento, tá? Então nós falamos do operador evolução temporal, e aí agora a gente vai falar matriz de espalhamento, mas vamos primeiro absorver um pouco essa parte dessas duas definições, principalmente da a matriz de transição, que é essa aqui, ó, o K, né, T-til, perdão aqui, T-til de T,T0 é S. Isso aqui então é a matriz, tá? Isso aqui é a matriz. Vou apagar aqui, ficou feio. Vai. É a matriz de transição, tá? A gente vai falar matriz de espalhamento quando muda algumas coisas aqui, tá? Tá? T-til de T0 de S, tá? Isso aqui, ó. Então isso aqui é uma matriz, tá? Matriz de transição. De transição, tá? Transição ou cisão. Certo? É a matriz de transição. Aí lá para frente nós vamos falar da matriz de espalhamento. Olha como é que ela é, ó. Ela depende, ela é pro tempo, né? O tempo indo de mais infinito menos infinito. Mas nós vamos falar depois, porque a gente teve que aprender alguns conceitos aqui, né? Teve que aprender sobre o operador transição temporal, né? Meu Deus, operador transição temporal, T0, né? Esse operador de transição temporal, e aprendendo também o operador unitário temporal, né? Operador unitário temporal também tem suas definições. Então, vamos absorver isso aqui um pouquinho, e depois a gente vai falar da matriz de espalhamento propriamente dita, tá certo? Então aí a gente já fica para quinta essa parte. Ok? Então é isso. Falou, pessoal. A gente agora fica aguardando as perguntas, tá? Aí eu espero que vocês deem uma olhada bem nessa parte no livro, tá? E olha as seções, principalmente os apêndices. Tem mais um material complementar, tá? E tem que saber, tem que ter a base muito bem sedimentada, muito bem ancorada, tá? Então vocês podem fazer as perguntas mais básicas lá, e a gente vai tentando responder, tá certo? É isso aí, pessoal. Então falou.